Por 2 anos eu trabalhei em silêncio nos corredores de uma empresa que mal sabia meu nome. Ninguém me olhava nos olhos. Ninguém sabia da minha história. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Um empurrão, um grito, e uma oportunidade que ninguém imaginava cairia justamente nas minhas mãos. E foi ali, naquele instante, que tudo começou a mudar. Meu nome é Júlia, tenho 45 anos. E nos últimos 2 anos trabalhei como faxineira em uma grande empresa de importação em Campinas, interior de São Paulo. Às vezes eu achava que ninguém naquele escritório sabia que eu existia, a não ser quando eu atrapalhava o caminho. Aquela terça-feira parecia como qualquer outra. Até que o diretor da empresa, Eduardo Ferraz, empurrou meu carrinho de limpeza com tanta força que eu quase caí. "Sai da frente!" gritou. "Gente importante precisa passar." Não respondi. Baixei a cabeça e me afastei. Eu já estava acostumada. Apenas murmurei um "com licença, senhor", enquanto ele seguia seu caminho como se eu fosse um objeto esquecido no corredor. Eduardo tinha dinheiro, status e a mania de tratar os outros como inferiores. Principalmente quem usava o uniforme azul como o meu. Assim que entrou na sala dele, ouvi aos berros: "Marcela, quantas vezes eu já disse que essa gente da limpeza não pode circular quando eu estiver chegando?" Marcela, a secretária, tentou acalmá-lo. "Senhor Eduardo, ela só estava fazendo o trabalho dela." "Trabalho? Agora atrapalhar o corredor é trabalho?" Eu ouvia tudo do corredor. Já era mais do mesmo. Aprendi a suportar esse tipo de humilhação em silêncio. Mas o que nenhum deles sabia é que eu entendia muito mais do que imaginavam. Muito mais. Naquela manhã, chegou uma carta incomum. Um envelope grosso com selos internacionais que deixou o diretor confuso. Quando ele abriu, franziu a testa ao ver documentos cheios de palavras estranhas. "Que diabo é isso?" Marcela tentou ajudar. Me aproximei discretamente para olhar, sem ser notada. Reconheci na hora o idioma. Ela arriscou: "Parece húngaro." Ele riu com desdém. "Húngaro? Quem no Brasil fala húngaro?" Mas a expressão dele mudou assim que viu valores em euros e uma data com prazo final. O deboche virou pânico. Mandou chamar tradutores, ligou para agências, estava desesperado. E eu? Continuei passando pano no chão. Invisível. As horas passavam, o caos crescia. Ele esbravejou: "Pago o que for. Meu salário inteiro para quem conseguir traduzir isso." Riram todos. Eram cerca de 45 mil reais. Mais do que eu ganhava em um ano. Todos acharam que era uma piada. Eu não, porque eu entendi tudo. Sabia, naquele instante, que aqueles papéis falavam de uma herança de 15 milhões de euros. Que ele tinha até às 6 da tarde para responder. Se não fizesse isso, perderia tudo. E eu podia traduzir. Minhas mãos tremeram. Mas respirei fundo. Já tinham me humilhado o suficiente. Era a hora de me levantar. Caminhei até ele. Com a voz firme, disse: "Senhor Eduardo, eu posso traduzir esses documentos." O riso foi instantâneo. Como se eu tivesse contado a maior piada do ano. O diretor se apoiou na mesa, gargalhando. "Ouviram isso? A faxineira é poliglota." As risadas ecoaram. Ninguém me levou a sério. Alguns até bateram palmas, zombando. Mas eu permaneci firme. Já havia enfrentado coisa pior. "Senhor Eduardo", repeti sem titubear, "eu falo o idioma. Posso traduzir os documentos." Ele me olhou com escárnio. Agora, o tom era venenoso, claro, e eu sou astronauta. "Escuta, querida, volta pra tua vassoura e deixa isso com quem entende." Mas eu não saí. Fiquei parada. Todos me olhavam como se eu fosse louca. Posso ao menos dar uma olhada? Talvez reconheça algumas expressões. Uma mulher do financeiro murmurou: "Isso é coisa séria." "São documentos jurídicos." Insisti: "O senhor ofereceu seu salário a quem conseguisse traduzir. Eu me ofereço para tentar." Ele me fitou, desconcertado por um segundo. Talvez fosse a minha segurança. "Tá bom", disse, jogando os papéis sobre a mesa. "Vai lá, gênio. Mostra pra gente." Peguei os documentos com cuidado. Ao ler as primeiras linhas, algo despertou em mim. Era como reencontrar uma parte esquecida da alma. Li em voz baixa: "Tistelta Eduardo Ferrazur." Silêncio. Um silêncio que nunca existira naquela empresa. Todos pararam de rir. Minha pronúncia não era forçada. Era natural. Lia com fluência. Como quem já fizera aquilo 1000 vezes. Você tá lendo mesmo isso?" perguntou ele, incrédulo. "Sim, senhor." Diz: "Prezado senhor Eduardo Ferraz, escrevemos para informar sobre a situação legal referente à herança deixada por seu tio paterno, Joseph Ferraz, falecido em Budapeste no dia 15 de fevereiro deste ano." O rosto dele se desfigurou. Havia mesmo tido um tio na Hungria. Não fazia ideia.
Mas mais espantoso do que isso, era ver a faxineira lendo um idioma que ele nem sabia que existia. Continua, pediu quase em sussurro, e continuei, traduzindo cada parágrafo. Eram documentos oficiais sobre uma herança de 15 milhões de euros com propriedades e contas bancárias. Mas havia um prazo, a confirmação deveria ser enviada até às 6 da tarde. A documentação assinada até meia-noite. Eram 15h50. Quando terminei, olhei nos olhos dele. Posso redigir a resposta também, mas preciso de um computador. Acesso à internet e ninguém me atrapalhando. Ele parecia me ver pela primeira vez. Como você sabe húngaro? Fui professora de idiomas na Universidade Estadual de Campinas. Especialista em línguas do leste europeu. Trabalhei lá por 15 anos. A sala inteira ficou muda. Não havia mais zombarias. Só espanto. E aquilo? Era só o começo. Um funcionário me perguntou: mas, o que aconteceu? Respirei fundo. Não gostava de falar sobre o passado, mas percebi que era necessário. Denunciei um esquema de corrupção na universidade. Alguns professores vendiam diplomas. Fui demitida por causar instabilidade. Depois disso, nenhuma outra instituição me contratou. Fui colocada na lista negra. Meu marido ficou desempregado. E minha filha precisava de um tratamento médico caro. Aceitei o primeiro emprego que tivesse plano de saúde. As expressões nos rostos mudaram. De riso para vergonha. Tem certeza do que traduziu? Perguntou Eduardo, desconfiado. Posso repetir tudo palavra por palavra, inclusive redigir a resposta oficial. Já trabalhei com documentos desse tipo centenas de vezes quando estive no consulado húngaro. Ele começou a andar em círculos. Confuso. Finalmente murmurou, supondo que você saiba tudo isso. E se os documentos forem falsos? Peguei meu celular antigo. Desquei um número que sabia de cor. Alô, consulado húngaro? Aqui é Júlia, tradutora oficial. Podem confirmar a autenticidade de uns documentos? Conversei em húngaro por alguns minutos. Ao desligar, virei para ele, confirmado. Os documentos são legítimos. Foram emitidos pelo escritório jurídico Kovács e Associados, de Budapeste. Silêncio total. Vi nos olhos dele. Algo havia mudado. Quanto você quer pela tradução? O senhor já ofereceu. Seu salário. 45 mil reais. Ele engoliu seco. Muito dinheiro. Mas perto de 15 milhões de euros. Era troco. Está bem, disse enfim. Mas preciso de tudo pronto antes das 6. Vai estar. Só preciso de privacidade, computador e conexão segura. Marcela, libera a sala de reuniões para ela, ordenou. Caminhei até a sala com dignidade. Pela primeira vez em anos, me senti vista. Ouvida. Importante. As pessoas cochichavam. Mas eu não ligava. Sentei diante do computador. Respirei fundo. E comecei. Não estava apenas salvando a herança de um homem que me desprezou. Estava provando para mim mesma que ainda era capaz. Que eu nunca deixei de ser. Às 16h15, saí da sala com os documentos traduzidos, organizados e impressos. Andei firme até a mesa do senhor Eduardo. Está tudo aqui, senhor. Tradução completa, termos jurídicos explicados, e a carta de resposta redigida em húngaro. Ele tremia ao folhear. Você tem certeza disso? Tenho. Seu tio possuía 3 propriedades em Budapeste, inclusive um hotel histórico. Como único herdeiro, o senhor tem direito a tudo. Mas precisa confirmar antes das 6 e enviar a resposta até meia-noite. Você tem certeza disso tudo? Trabalhei 8 anos com sucessões internacionais antes de entrar na universidade. Conheço a legislação húngara como conheço a brasileira. Roberto, do setor comercial, perguntou com sinceridade. Júlia, desculpa perguntar, mas como uma mulher com tua formação acabou limpando o chão? A pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. Expliquei de novo. Como denunciei corrupção. Como perdi tudo. Como aceitei o que havia para cuidar da minha filha. Vi olhares marejados. Não era mais a faxineira. Agora sabiam quem eu era. Eduardo disse meio sem jeito. Por que você nunca contou essa história? Pra quê? Pra pensarem que era mentira? Aprendi que é melhor ser subestimada do que desacreditada. Ele se levantou. Júlia, vou aos correios com isso. Mas antes, quero te pedir desculpas. Todos se calaram. Te tratei mal por 2 anos. Não sabia da tua história, mas isso não me desculpa. Ninguém merece ser tratado como eu te tratei. Agradeci. E então ele completou. Não vou te pagar só os 45 mil. Quero te contratar como consultora de tradução internacional. Salário fixo, benefícios, contrato. Aceita? Eu não esperava. Respirei. Preciso pensar.
É uma decisão importante, claro, mas seria uma honra ter você na equipe. Vi ele sair correndo para os correios com os documentos na mão, e o restante do escritório me olhava diferente, com respeito, com admiração e com culpa. Ninguém imaginava que aquela mulher que limpava os banheiros seria quem salvaria a maior oportunidade de suas vidas. No dia seguinte, cheguei no horário de sempre, mas dessa vez, não usava mais o uniforme azul. Vestia uma blusa branca e uma calça preta simples, elegante. Me sentei na recepção e esperei Eduardo. Quando ele chegou, me olhou com expectativa. Júlia, já tomou uma decisão? Sim, senhor Ferraz. Aceito sua proposta, com algumas condições. Primeiro, queria trabalhar meio período por 2 semanas para treinar quem me substituiria. Segundo, que meu salário fosse depositado direto na conta da clínica da minha filha. Terceiro, exigia contrato com funções bem definidas. Ele aceitou tudo. Naquele mesmo dia fui apresentada oficialmente como consultora. Alguns me aplaudiram, outros abaixaram a cabeça. Mas todos sabiam, as coisas tinham mudado. Algumas semanas depois, o consulado húngaro me ligou. Elogiaram meu trabalho como impecável. Queriam me contratar para novos casos. Sua reputação na Hungria está crescendo, disse Eduardo. E não só lá. O consulado brasileiro também me procurou. Ofereceram uma vaga oficial como consultora. Minha vida mudou. Meu marido, agora trabalhando na área de logística da mesma empresa, me apoiava em tudo. E o melhor, minha filha Sofia foi aprovada na faculdade de medicina. Choramos juntas. Lutamos muito. Fomos invisíveis por muito tempo. Mas isso ficou no passado. E Eduardo também mudou. Anunciou que 15% do lucro da empresa seria dividido entre todos os funcionários. Criou um fundo de bolsas de estudo para filhos de colaboradores. Aprendi a lição. Ele me disse: a mulher que mais desprezei foi a que me salvou. Competência não tem a ver com uniforme. E dignidade não se compra. Meses depois, recebemos uma carta do governo húngaro. Ofereciam cidadania honorária pelos serviços prestados. Eu e Eduardo fomos até Budapeste. A cerimônia foi emocionante. Fomos homenageados por provar que dignidade e talento não têm classe social. Na volta, olhei pela janela do avião e sorri. Um dia, um homem me ofereceu seu salário se eu conseguisse traduzir um documento. Sem saber. Com aquela frase, ele me devolveu a vida. Hoje eu não sou mais invisível. Eu sou Júlia. E a minha história só está começando. Se inscreva para receber mais histórias como essa.